Boa noite, tudo bem com vocês? Desculpa o atraso, a gente teve aí um pequeno problema de conexão, mas eu consegui entrar aqui para a gente dar início à nossa live para não atrasar muito, tá bom? Desculpa o atraso, eu vou rapidamente dar os avisos da semana enquanto o nosso amigo Marcelo, que vai fazer a palestra, vai entrando aí. Então não esqueçam, pessoal, dos nossos avisos sociais, né? Quem puder estar contribuindo com a Caminho da Luz, a gente agradece as doações, tanto para o Caminho da Luz quanto para o nosso lar. Nossas contas correntes estão sempre aí nas nossas redes sociais. E aquele aviso de hoje, o mais importante, a gente vai estar começando o nosso estudo, né? E também não podemos esquecer que no dia 23 de agosto, desculpa, deixa só eu pegar o calendário aqui, pessoal. Comecei assim meio rápido. Pessoal, é 23 de agosto, me confirmem. 23 de agosto, a gente é um domingo, é o dia que a gente vai ter o nosso encontro, como a Lúcia informou ontem, tá ok? Então, aqueles que puderem, a gente vai estar fazendo o convite virtualmente, mas vai ser o nosso encontro aí do A Caminho da Luz, como todo ano a gente tem, esse ano nós vamos ter também. E as notinhas fiscais que a gente está pedindo para você aí fazer a urna solidária, né? Lembra que quando a gente entra lá na porta do A Caminho da Luz, tem sempre aquela urna e a gente precisa contar aí com a doação de vocês com a nota fiscal sem o CPF marcado. Façam a doação e façam a entrega lá na sede do nosso lar, na rua Jacofete, sem número, tá bom? E aí, pessoal, as doações para o Mercalar, quem puder também estar auxiliando, a gente agradece. As notas fiscais vocês podem estar entregando no número, ligando, desculpa, no número 994864879, 994864879, e aí vocês agendam lá com esse telefone, que é o telefone corporativo do nosso lar, para fazer as entregas do A Caminho da Luz. Obrigado, Cláudia, vou respirar. Tinha esquecido de respirar. Obrigado, Cláudia. Boa lembrança para respirar. Agora a gente já entrou, já fica tudo bem. Deixa eu chamar o convidado de hoje. Deixa eu ver se ele já está aqui. Está aqui. Respira, Marcelão. Já te chamei. Boa noite, meu irmão. Tudo bem aí? Tudo jóia, tudo tranquilo. Como não, né? Toda surpresa é bem-vinda, né, Carlão? Toda surpresa. Eu estou aqui tranquilo. Aí a gente começou a falar, mas o Valdomiro está com problema de conexão. Ainda bem que a gente um foi falando com o outro. Graças a Deus está dando tudo certo. Né? Não, com certeza. A espiritualidade sempre nos ajudará. Sempre nos ajuda. Agora que já está ajudando, Marcelo, deixa eu ver se eu consigo. Vou conseguir. Aí a gente fica de boa. Eu vou conseguir colocar uma música aqui. E aí a música dá uma serenada. Uma serenada, é isso aí. Eu vou colocar a música, na sequência eu faço a prece inicial e aí é com você. Sim. Tá bom? Beleza, beleza, Carlos. Só um momento, Marcelo, aqui.
Vou começar de novo. Agora sim. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre, fazei-me solar que seja compreender que seja amor que seja, pois é dando que se é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com a Caminho da Luz, nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que vamos receber hoje. Seja conosco o Mestre Jesus e que seu Evangelho possa nos guiar a cada dia da nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Graças com você, Marcelo. Beleza, meu irmão, muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer imenso de novo estar aqui, né? E vou confessar para vocês todos que minha filha está aqui me assessorando, como sempre, e para mim é sempre um motivo de alegria e de muita preocupação. Se vocês soubessem o quanto a minha mão está gelada e quanto está suada, a minha filha falou: pai, você está encarnado ou desencarnado? Né? De tão nervoso que só faz um favor, abaixa um pouquinho mais a câmera. Ah, beleza. Aí? Isso, aí tá melhorou. Bom? Legal. Ótimo, ótimo. Tranquilo. Mas isso, duas semanas atrás, antes de nós começarmos, até para relaxar um pouco devido a esse pequeno problema que nós tivemos, eu falei para a Cláudia: Cláudia, o dia que não me der nervoso, o dia que não me der periperi, alguma coisa, eu não faço mais. Porque aí eu não terei mais responsabilidade, né, e comprometimento. Então, meus irmãos de fé, primeiramente, ajude-me com suas vibrações, que nós possamos efetivamente fazer deste tema do Evangelho uma lição para a nossa vida. Me perdoe antecipadamente se por um acaso demonstrar algum nervosismo, mas é a vontade de fazer o melhor para nós todos, né? E acho, né, Carlos, que não teria graça se não houvesse esse perrengue, né? Que justamente todos nós temos que passar com esse novo normal. Então vamos lá, vida que segue, porque nós temos aí muita coisa para discutir durante esse período. Na hora que você faltar lá os minutinhos, faz um ok para mim, que eu já sei que mais ou menos eu tenho que dar o encerramento da nossa live, ok? Ok. Pessoal, seguinte, o tema hoje é tão interessante que, de uma certa forma, ele é um pouco continuidade daquilo que nós conversamos há praticamente 2 semanas atrás. E o tema é: nem só de pão vive o homem, né? É muito interessante esse tema porque ele vai nos colocar algumas reflexões que nós acabamos no decorrer da nossa vida esquecendo. E aí eu começo a nossa fala recorrendo
mais uma vez, a Sagrada Escritura, que lá em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 a 13, narra-se que Jesus é conduzido ao deserto por 40 anos, né? Por 40 dias. Ele se recolhe ao deserto, que lembra o quê? Os 40 anos passados pelos israelitas no deserto do Sinai, à busca da Terra Santa. E como eles, em determinado momento, Jesus sente fome, né? E o tentador chega-se perto de Jesus e diz, abre aspas, se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pão. Jesus, porém, respondeu, abre aspas, está escrito, nem só o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta passagem, por que ele fala do escrito? Porque em Deuteronômio 8:13, há essa passagem onde é se colocado para os israelitas que eles, na realidade, não vivem apenas do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é justamente aí que nós começamos com as nossas reflexões sobre esse tema proposto para nós. Será que não podemos, alegoricamente, simbolizar o pão e as pedras como as nossas necessidades materiais, tão importantes na nossa sobrevivência e as nossas dificuldades em consegui-las? Todo dia nós nos preocupamos se nós vamos efetivamente ter o pão para nossos familiares, para a nossa vida. Mas, normalmente, acabamos esquecendo que não somente de pão material nós vivemos, né? Isso é muito importante. E assim, passado o tempo e com o advento do Consolador prometido, foi-nos possível entender que essas dificuldades, quais são essas dificuldades de encontrar o pão, de encontrar o trabalho, de poder confiar, elas são decorrentes do quê? Da nossa estrutura moral que construímos em nossas vidas passadas. Portanto, meus irmãos, representam as vicissitudes pelas quais temos que passar num processo de resgate dos nossos compromissos pretéritos, a caminho de uma ascensão espiritual, que, como nós todos sabemos, só há uma lei que é irrevogável. Qual é? A do progresso. Todos nós nascemos simples e ignorantes, mas o Pai da vida, que nos ama incondicionalmente, nos quer a nossa progressão, nos quer que nós ascendemos espiritualmente. E isso depende, mais uma vez, de quem? De nós. De nós, da nossa força de vontade, do nosso comprometimento com este Pai da vida. Isto é muito importante. E eu sempre lembro que, pelo menos para mim, eu é que esqueço que o Pai está comigo. Mas o Pai nunca esquece de mim. Ele está sempre ao meu lado. Às vezes sou eu que não, simplesmente por ser uma criança espiritual, fecho os meus ouvidos e não escuto. E o interessante é que normalmente nós rogamos a ajuda do Pai. Recebemos a resposta de várias maneiras, mas não escutamos. Não nos damos a liberdade de aquietar um pouco a nossa alma e entender quais são as respostas que o Pai da vida nos está dando pelas nossas dificuldades, né? Quando o Mestre Jesus nos coloca na sua resposta, ele diretamente nos diz que confia em cada palavra de Deus, né? Quando ele fala novamente ao tentador que nem só de pão vive o homem. E o que ele nos pede nessa comunicação? Que nós confiemos também. E confiemos de fato e de direito, né? Quantos de nós, quando passamos por dificuldades, é que aí lembramos que temos o Senhor, que temos Ele para nos ajudar em todos os momentos das nossas vidas. E normalmente, quando estamos no tempo da bonança, não nos lembramos. Não nos lembramos de agradecer, né? Como eu sempre digo, que
o nosso dia, o nosso amanhecer é uma grande oportunidade, um presente, e esquecemos de agradecer ao Pai da vida. Normalmente, simplesmente passa-se a largo, né? E a nossa salvação, ela sempre será pela justificação, ou seja, pelo uso correto do nosso livre-arbítrio. Somos chamados a exercer esse livre-arbítrio. E olha só que interessante, né? O Pai nos cria, mais uma vez simples, mas coloca a nossa mão, a nossa oportunidade de fazermos a nossa trilha, o nosso caminhar. Ele nos dá este grande presente de que cada um pode exercer o seu livre-arbítrio. Que cada um pode efetivamente chegar àquilo que almeja. E se assim não fosse, meus irmãos, seríamos transformados em seres sem vontade própria. Seríamos apenas robôs. Às vezes, nós escutamos, e às vezes nós mesmos, né? Vamos me colocar. Às vezes eu pergunto, mas poxa vida, não poderia ser mais fácil? O Senhor nos poderia criar já perfeitos? E aí a pergunta que nos cabe é, e o nosso merecimento? E o nosso andar efetivo? Né? Eu sempre falo que é como se quem não já teve a oportunidade de pedir algo aos pais, e os pais, na realidade, naquele primeiro momento, negar, mas colocar uma possibilidade. Faça por onde ganhar aquilo que você quer. E aí você se compromete, seja com o que for, né? No momento que você queira uma bicicleta, ou hoje, vamos dizer assim, um celular mais avantajado, ou qualquer outra coisa, só como exemplificação, e você fazer por merecer, você conquistar esse prêmio. Ele é muito melhor do que quando você ganha por ganhar. Porque aí você não o fez por sua conta. Você, na realidade, deixou de conquistá-lo. E aí, quando você conquista esse prêmio, ele se torna muito maior. Ele se torna muito melhor e muito mais prazeroso. É isso, talvez não, na minha concepção, é o livre-arbítrio. De você escolher e não alguém escolher por você. Porque aí você já está simplesmente neste caminho em que você não o percorreu. Alguém percorreu por você. Com as nossas falhas, mas também com as nossas conquistas. E nós temos sempre que lembrar que nós conquistamos e muito. Somos seres imperfeitos, mas estamos, como sempre nos dizem na nossa casa, na melhor encarnação. Se essa é a nossa melhor encarnação, vamos aproveitar ao máximo. Porque temos que sim, efetivamente, lembrar que temos muito a agradecer. Na Sagrada Escritura está escrito que nós somos o sal da terra. Então façamos realmente essa função. Façamos ser efetivamente esse sal que na realidade nutre, que é essencial para a nossa vida, que possamos ter este caminho sempre em mente. Que não escapemos simplesmente pelas coisas mais fáceis. Né? O homem, como nós sabemos, ele vive do alimento material, o pão de cada dia. Mas a gente nunca pode esquecer do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, como dito aqui anteriormente. Opa! Perdão, senhores. De vez em quando também acontece aqui, Carlão. Pois é. Sem problema. Veja se a altura deu, tá bem? Okay, beleza? Tá bom. Beleza. Aqui, simplesmente o carregador aqui do celular que infelizmente caiu. E aí a gente tem que estar sempre se perguntando como é que eu faço para que essa palavra de Deus esteja comigo no meu dia a dia? Qual a minha responsabilidade para tanto? Aonde que eu posso encontrar efetivamente essa palavra de Deus? Né? E indo ao encontro do nosso raciocínio, Jesus, na realidade, quando dá a resposta ao tentador que ele não vai transformar a pedra em pão, se a gente pode fazer uma reflexão, talvez Jesus, ali, naquele momento,
ele, se o fizesse, ele estaria indo contra a lei da natureza. Ou seja, ele estaria indo contra a lei de causa e efeito. Um grande ensinamento a nós. Ou seja, nós devemos efetivamente passar pelos nossos perrengues, passar pelas nossas alegrias, mas por nossa conta, risco e por nossa vontade. Seja qual vontade for, né? Seja de caminhar numa trilha muito mais leve, ou, de repente, num determinado momento, não termos essa capacidade, mas entendermos que se essa trilha ela vem com alguns espinhos, mas que é para o nosso aprendizado. Isso é muito importante, né? Que nós saibamos disso, que nada é por acaso, de forma nenhuma, né? E aí, é exatamente o conhecimento, senhores, que possibilita ao homem a grande viagem da simplicidade aos altos investimentos do burilamento do espírito imortal. A gente precisa ter sempre isto em mente. O processo de evolução se garante pela aquisição das duas asas. Alguns de vocês eu sempre falo da figura do condor, né? Que o condor é uma grande ave e que na realidade ele praticamente não bate suas asas, ele plana. Ou seja, a asa da direita e a asa da esquerda tem que estar em perfeito equilíbrio. E para nós, efetivamente, essa figura de linguagem, quando ele fala da aquisição das asas, que asas são essas? A primeira, a do conhecimento, né? Ou seja, o conhecimento intelectual. E a segunda é a moral. O que fazer deste conhecimento? Porque, num primeiro momento, o conhecimento, de uma certa forma, é fácil nós adquirirmos. Mas o que eu faço com esse conhecimento? O que ele me torna diferente dos outros? Aonde que este conhecimento vai efetivar a minha mudança moral? Que é justamente aquilo que nós percorremos durante nossa vida encarnada, que é a nossa reforma íntima. E que se faz diariamente. Todo santo dia nós devemos burilar e melhorar a nós como um todo. Isto é muito importante. E mais uma vez o Pai da Vida nos brinda, nos dando a liberdade de ter esse conhecimento. E Ele nos fala, você é responsável por adquirir esse conhecimento. E a seu tempo, não importa se ele vai ser curto ou se ele vai ser, na realidade, rápido. O importante é que você percorra mais uma vez esse caminho. E isso é realmente muito interessante, porque no frigir dos ovos, meus irmãos, encarnamos para aprender e aprendemos para crescer espiritualmente, sendo a aquisição do amor a Deus e a si mesmo e ao próximo o coroamento desse aprendizado. E olha só que interessante, voltamos ao primeiro mandamento, que qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, mas não basta somente amar, e que é extremamente difícil, porque não sabemos ainda, de fato, o que é amar. Mas devemos conhecer Deus, porque a fé que nós professamos, ela tem algo de diferencial, não que seja melhor que nenhuma outra, não é o caso, mas ela existe a fé raciocinada, né? Ela deve ser praticada, ela deve ser questionada, ela deve ser levada muito a sério. Sempre buscarmos o efetivo conhecimento dessa fé é muito importante. Até porque nós, enquanto seres humanos, temos uma queda muito grande em relação às coisas materiais. E acabamos esquecendo, normalmente, das coisas imateriais. Ou das coisas a quais chamamos espirituais. Nosso dia a dia, a nossa vida corrida, ainda mais em pleno século XXI, o século da informação, onde somos bombardeados diariamente por informações, e nem sempre informações
que nos levam a crescer enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, temos normalmente uma preocupação muito grande em relação às coisas materiais, aquilo que eu tenho, a minha casa, o meu carro, a minha situação financeira, em relação a outras tantas coisas, ao meu emprego, mas esquecemos do primordial, que é o amar ao Pai da vida e ter sempre a certeza que Ele sempre estará a nos ajudar neste caminho. Que precisamos, mais uma vez, como o condor, ter as duas asas em equilíbrio. Claro que precisamos das coisas materiais, precisamos do pão efetivo, mas não podemos esquecer que sem o conhecimento espiritual, nós não conseguiremos chegar a este equilíbrio, né? E aí quando uma asa, na realidade, ou tende para a esquerda ou tende para a direita, nós simplesmente ficamos praticamente sem rumo, sem onde efetivamente conseguir chegar à nossa proposta, né? Qual que é a nossa proposta? Sermos o melhor nesta encarnação. Sermos os melhores indivíduos, transformadores, primeiramente de nós, depois dos mais próximos que nos rodeiam, que são os nossos familiares, mas sempre respeitando a liberdade do outro e, quiçá, senhores, poder mudar a situação deste mundo ao qual nós vivemos. A pandemia, ela vem nos mostrando, efetivamente, várias coisas, né? Estamos numa situação extremamente difícil e muito nova, mas ela também vem nos chamar a atenção para que nós saibamos que nós podemos fazer algo diferente, que é sob nossa responsabilidade, é que vamos efetivamente transformar essa situação, né? E não simplesmente achar que alguém vai fazer isso por nós. Nunca fomos chamados tanto à nossa responsabilidade social, mas também à nossa responsabilidade espiritual. Quantos de nós estamos, e nós eu digo, não só nós da nossa casa, mas os nossos amigos, aquelas outras pessoas que nós conhecemos que são de outras religiões e que hoje precisam de uma palavra amiga. Hoje precisam não do pão físico, mas precisam da palavra de Deus, do conforto, do colo, da ajuda, da prece, do pensamento positivo. E tudo isso não é de fato o pensamento de Deus? A palavra de Deus que nos ajuda a mostrar a este irmão que existe a esperança sempre. Que nós podemos efetivamente, como centelhas divinas que somos, modificar o nosso dia a dia. Que devemos agradecer sempre, independentemente de uma situação boa ou de uma situação não tão boa. Mas o importante é que nós sempre perguntemos o para quê e não o porquê. Porque eu sempre acho, como o Carlinhos na tribuna sempre muito bem colocou, que quando nós colocamos o porquê, ao invés do para quê, nos colocamos no papel de vítima. E vítima, senhores, nós não somos. Como disse anteriormente, são as nossas vicissitudes, algo que fizemos no passado, que nos leva a passar dessa maneira aquilo que precisamos passar. Mas tenhamos a certeza que o Pai sempre estará ao nosso auxílio. E isso ninguém tira de nós. Só nós mesmos é que talvez não deixemos Ele nos apresentar essa nova forma de enxergar as nossas dificuldades e também de enxergar aquilo que recebemos todos os dias dele e que às vezes nem nos apercebemos. Simplesmente não damos o valor. O sorriso dos nossos filhos, o companheirismo das nossas esposas e dos nossos esposos, a dádiva de ter um trabalho, a dádiva de estar numa casa religiosa, a oportunidade bendita de estar na casa de cada um de vocês, de ter amigos tão queridos, né? De ter a oportunidade, igual ontem, na aula inaugural, conhecermos um pouco mais da vida de Chico e de Eurípides, de ter essa grande família chamada Caminho da Luz, que nos auxilia realmente
todos os dias, das nossas lives que nos acalmam o nosso coração, nos dá a oportunidade, nesse momento, de ter, mais uma vez, equilíbrio emocional. Somos convidados a sermos, mais uma vez, trabalhadores da última hora. E como eu não poderia deixar de citar, mais uma vez a nossa saudosa Dona Marlene sempre nos colocou: ser espírita dá trabalho. Mas este trabalho, senhores, é aquele que pode cansar o nosso corpo, mas ele alimenta a nossa alma e o nosso espírito. E a gente precisa ter sempre isso em mente. Temos a grande oportunidade bendita de estarmos aqui, nesse exato momento. E isso nos ajuda muito. Isto é muito importante, não é? Mais uma vez, meus irmãos, se não nos alimentarmos do verdadeiro pão, e aqui ele figuramente representado pelas palavras de Deus, não conseguiremos jamais a verdadeira alegria e paz de espírito que tanto almejamos. Todos nós almejamos ter essa paz de espírito, mas ela vem através do nosso trabalho. Ela vem através daquilo que nós precisamos fazer. Ou seja, como a Renata acabou colocando aqui, o alimento espiritual. É através disso que nós temos que correr. Não podemos, na realidade, nos furtar de forma nenhuma deste conhecimento da palavra do Senhor, da palavra de Deus. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, e nós, enquanto professadores da fé do Cristo através do Espiritismo, como é que nós vamos fazer para adquirir este conhecimento, se já não temos, ou nos aprofundarmos mais? E aí, eu peguei aqui, Carlão, no livro A Gênese, na contracapa, tem lá a receita do bolo, né? Que são as obras do nosso querido codificador da nossa doutrina, Allan Kardec. E aí, só para a gente... são 7 livros que já nos dará um conhecimento, olha, imenso. Aqueles que já leram, sempre é bom retornar, porque quando nós retornamos, nós sempre temos a oportunidade bendita de efetivamente ter um conhecimento maior. Vamos lá? É rapidinho. Primeiro, o Livro dos Espíritos, de 1857. Segundo, o que é Espiritismo, de 1859. Terceiro, o nosso grande Livro dos Médiuns, de 1861. 4, e esse é a grande receita do bolo, o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1863, que nos brinda sempre com a moral, sempre com a reforma íntima que cada um devemos fazer. Este sim é o principal, se eu posso falar de todos aqui que eu vou falar, estamos no quarto, é o nosso livro de cabeceira, mas não só de cabeceira. Se pudéssemos, teríamos ele a todo momento, no nosso trabalho, na nossa casa direto, na hora de dormir, como tantos colegas aqui sempre falam e orientam para que nós façamos uma pequena leitura. Mas, mais uma vez, às vezes a rotina, ela simplesmente nos tira esse grande prazer. E o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que é o ápice da nossa doutrina. Ele vem realmente nos brindar com a receita daquilo que devemos fazer para nos melhorarmos enquanto cristãos, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, mas acima de tudo enquanto filhos de Deus. O Céu e o Inferno, de 1865, a Gênese, que realmente é um livro que demanda muito da nossa paciência, porque tem um vocabulário muito rico, mas realmente muito difícil, mas acho que é uma questão de brio, né, de a gente poder entender cada vez mais, e ele nos traz um vasto conhecimento incrível.
e Obras Póstumas, de 1890. São 7 livros, meus companheiros, que talvez nos ajude a percorrer este caminho, né? São os nossos conselheiros do dia a dia, efetivamente, né? Devemos nos pautar sempre neles para que possamos gradativamente melhorarmos enquanto seres humanos, né? E aí eu gostaria de fazer algumas ponderações com a nossa querida Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, em que ela brinda-nos com o seguinte recado, abre aspas, a preocupação como o alimento diário e o vestuário, o domicílio e a convivência social não devem anular o interesse pela vida espiritual. Reserva diariamente, meu irmão, algum tempo para te alimentares com a palavra de Deus. O pão sustenta o corpo e a fé mantém a alma. O pão fortalece a matéria e a fé dignifica a vida. O pão mata a fome por pouco tempo, mas a fé atende à necessidade para sempre. Cuida do corpo e nutre a alma, a fim de que te sintas contemplado. Quando nos escutamos Joana de Ângeles e outros tantos amigos espirituais a nos dar o caminho, a trilha a percorrer, não podemos perder esta oportunidade, esta grande oportunidade da vida, não é? Sabemos que viver em determinados momentos é extremamente difícil. Passamos por dificuldades N. Mas, mais uma vez, não podemos nunca esquecer do amor do Pai. Que Ele nos deu o seu Filho e veio e fez parte da nossa vida. E este irmão sempre colocou em primeiro lugar o amor. Passou por todas as dificuldades que nós passamos. Foi crucificado sem ter nenhuma mancha. Mas por quê? Para que mostrar a nós que Ele conhecia as nossas limitações, que Ele estava e está sempre ao nosso lado, a nos ajudar, a nos compreender, a querer o nosso sempre melhor. E isto é muito importante, que nós tenhamos em mente que a nossa vida ela é uma grande dádiva, é algo único e inagualável, que precisamos a todo momento nos lembrar efetivamente disso. Não podemos esquecer. Se Deus fecha uma porta, Ele abre, escancara uma janela. Basta que nós querer enxergar. E isso é que talvez nós, na nossa infantilidade espiritual, ainda não conseguimos fazer. Enxergar essas nuances que o Pai da vida nos dá a todo momento e nos brinda. Nos brinda com a possibilidade deste conhecimento, a possibilidade de transformarmos efetivamente a nossa vida através do conhecimento, porque não podemos deixar de dizer que conhecimento é poder, mas que usemos esse poder a favor do outro. Quando usamos esse poder a favor do outro, nós nos ajudamos. Querer o bem do outro é querer bem a nós mesmos. Querer ajudar o outro é sempre nos ajudar. Cristo nunca julgou o que cada um de nós, porque éramos nós que estávamos ali, fizemos. Ele sempre quis nos ajudar e nos dar o caminho, né? O caminho de luz, para que possamos trilhar este caminho. E para finalizar, Carlão, eu tirei uma parte, mais uma vez, da Sagrada Escritura, que eu acho que resume tudo aquilo que nós tentamos aqui fazer de reflexão.
Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33 e 34, ele nos brinda com a seguinte palavra: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ficarão garantidas para vocês, o nosso pão. Assim, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Então, meus irmãos, aqui a mensagem que, se eu posso deixar a vocês, a nós, é que efetivamente consigamos fazer essa reflexão todo santo dia. Já se faz mais do que urgente que mudemos os nossos conceitos, que mudemos as nossas concepções através daquilo que nossa religião, que a nossa fé nos ensina, a prática. Que amemos muito o outro, mas que não amemos apenas com sensações, amemos com a prática diária. E que digamos ao outro que amamos ele. E devemos sempre começar pelos mais próximos, ou seja, pelos nossos familiares. Quantos de nós deixamos escapar das nossas mãos esta grande oportunidade que o Pai da vida nos dá de termos uma família? E às vezes não há necessidade de ser uma família de sangue, mas ter a oportunidade bendita de ter alguém para chamar de amigo, para chamar de irmão, para chamar de companheiro, de companheira, para chamar irmão de fé. Carlão, para finalizar, é engraçado que toda vez, e eu acho que não é por acaso, toda vez que eu tenho a grande oportunidade, e aqui, mais uma vez, agradeço a nossa casa, através da sua diretoria, a oportunidade bendita de poder fazer essa reflexão com cada um de vocês, toca a música de São Francisco. E eu tive a oportunidade de, na área educacional, de ter uma turma chamada Santo Agostinho. E eu sempre falei para eles que eu sou fã número... Como a Rosa é fã número 1 de São Paulo, eu sou fã número 1 de São Francisco de Assis. Porque São Francisco de Assis, ele tem uma palavra, uma frase, que eu acho que é muito importante, que nós todos, tudo é interligado. Tanto a fauna, a flora, como nós, ou seja, como o mundo. Nós somos todos interligados. O que eu deixo de fazer, ou o que eu faço por alguém, ou por qualquer coisa, existe efetivamente uma contrapartida. Que de hoje em diante, meus irmãos, possamos sempre compartilhar o amor, apesar das nossas grandes dificuldades, que possamos compartilhar a gratidão, que possamos compartilhar o sorriso, o abraço que está fazendo tanta falta, a nossa casa material, porque a nossa casa, ela está onde nós estamos. Então, eu creio que o caminho da luz está em cada casa dos nossos tantos companheiros e daqueles que nos brindam assistindo a essas nossas lives e que ainda não são da nossa casa, mas tenham certeza que a seara do Mestre Jesus é justamente a casa de cada um. Então vamos levar nessa noite esses ensinamentos que Jesus nos deu e, acima de tudo, o que São Francisco sempre nos diz a todo momento, né? Somos todos interligados. Então, que façamos que essa interligação ela seja cada vez mais amorosa, com responsabilidade, com civilidade, com gratidão e agradecer sempre, meus irmãos, sempre ao Pai da vida a oportunidade bendita de estarmos no caminho da luz. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Marcelo.
Lindas palavras, muito boa a sua reflexão. Muito obrigado, viu? Abraço, meu irmão. Abraço a todos. Fica aqui comigo, eu vou fazer as vibrações e aí o encerramento. Eu convido você para ficar aqui comigo. Tá bom? Perfeito. Ótimo. Pessoal, vamos se preparando então, buscando a água para a gente poder fluidificar os copos, as garrafas, os frascos aí, né? E aí a gente vai começar a fazer a nossa vibração. Então eu vou convidar todos para serenar os pensamentos, para cerrar os olhos, e assim nós vamos percorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante, levemente perfumado, que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sobre o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência, e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados, e neles estão sendo depositados os elementos necessários ao nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo a força do nosso pensamento, uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade, pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça, que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel neste processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe, que os laços que há muito unem a família a caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo amor de Jesus e receba o que mais necessita, e que seus lares também sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu dos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Marcelo, obrigado mais uma vez. Imagina, Desculpa pelo contratempo. E aí, para encerrar, eu vou pôr aqui o Pai Nosso e aí a gente encerra a nossa live, tá bom? Eu vou pôr o Pai Nosso aqui.
estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor bela por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci que o teu amor bela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Obrigado, Marcelo. Carlão, Foi um prazer estar aqui com você, viu? Carlão, se você me permite, eu gostaria rapidinho só de oferecer esse Pai Nosso a todos os nossos irmãos do Líbano, né, pela dificuldade que passaram de ontem para hoje, e também que esse Pai Nosso possa acalentar a cada família que teve em seu seio um ente querido pela essa pandemia. Que possamos nunca esquecer que o Pai sempre está ao nosso lado. E agradecemos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Marcelo. Fique em paz. Obrigado. Amém. Boa noite, pessoal. Amanhã tem mais live, 7h30. E não esqueçam, dia 23 de agosto, a gente vai começar a anunciar o nosso encontro do A Caminho da Luz, né? Vai ser virtual, mas a gente conta aí com a participação de todos vocês, que nós vamos começar a anunciar a partir de já. Tá bom? Boa noite para vocês. Até amanhã.